que abrir. Então, tudo bem? Aqui, deixa eu abrir o chat. Foi. Então, é revisão de pulso, né? Então, para eu saber mais ou menos como vocês estão, eu queria... Acho que ficou ligado lá embaixo. Tá lá embaixo? Tá. Não sei. Você tá ouvindo um eco, Jade, ou não? Tá tudo bem? Tá tudo bem, Lu. Então tá, não. Tá bom o áudio. Obrigada. Como é revisão, eu queria ver como vocês estão, tá? Pra gente poder evoluir na revisão. Então, aqui, primeiro, falar das artérias, né? Tanto as artérias como as veias, elas têm a parte de tecido muscular, é muscular liso. Mas ele também dá uma resposta, como quando vocês fazem aquele teste de neuromuscular, né? Então, é uma resposta ainda mais sutil do que escolher um músculo para teste neuromuscular, do que fazer o ring test. O músculo ele dá uma resposta também positiva e negativa na artéria, tá? Mas quando a gente está avaliando, por isso é importante a concentração quando a gente está avaliando o pulso, porque na hora de avaliar o pulso, você precisa estar num lugar tranquilo, um ambiente sossegado, porque tudo isso pode interferir. Então, vocês podem notar, por exemplo, aí onde vocês estão, se você sentir o pulso de vocês e fizer qualquer estímulo do tipo apagar e acender a luz, ou ficar próximo ou afastado do celular, né? Claro que agora está todo mundo com computador, mas isso é um modo da gente começar a brincar no dia a dia, né? Com o paciente, se avalia, apaga a luz, ou com parente, né? Em casa mesmo, porque às vezes avaliando em outra pessoa você vai ter mais sensibilidade do que se autoavaliando, mas a gente vai, dentro de cada um tem a sua possibilidade, né? Então, lembrando qual que é a artéria que a gente avalia quando está verificando a pulsologia chinesa. Qual é a artéria? Escrevam aí no chat, ou pode falar isso. Certo, então é a pulsologia radial. Então lembra, por quê? Porque às vezes a gente escreve, fala, e chega na hora do ambulatório, na hora de um atendimento, a gente olha, o pessoal está lá na artéria ulnar, né? Então, lembra que é a radial que a gente vai avaliar. Na aula vocês aprendem que pode ser pulsos da cabeça, dos pés, né? Mas o que a gente usa, o mais padronizado e o que a gente tem mais estudos e mais acompanhamento é o pulso radial. E como é a posição dos dedos quando a gente avalia? Segura em vocês, né? É dessa forma que está aí nesse desenho? Essa forma eu estou com meus dedos numa posição, né? Isso, não é, né? Então, é uma forma que eu estou longe, com os dedos fora de uma linha, né? Então, um dedo está mais afastado do que o outro. Eu estou usando a mão vem de trás para frente, né? E a ideia é que a gente segure nessa posição. O que varia nessa posição? Que não pode variar primeiro que não pode variar, né? O alinhamento. Então, quando eu tenho um traçado aqui, eu tenho que manter essa linha, tá? De preferência, dentro da artéria radial. Porque às vezes meu dedo fica ultrapassando ou muito retraído. Se quiser me interromper para perguntar, pode, tá? Com relação à posição. Tudo bem? Tá, escutei um barulhinho aí. E quando eu tenho ele alinhado, é a forma mais correta. Outra coisa é que, assim como nas medidas dos Chuns, eu preciso ter a medida do meu paciente. O ideal, né, é que esse dedo indicador do avaliador, deixa eu apagar as outras
o dedo do avaliador, indicador, esteja na posição do ponto que a gente chama de P9, né? Então, fica naquele vazio que a gente tem aqui no punho, né? Entre o carpo e o processo estiloide, né? Do rádio, chama. Esse outro dedo fique na posição do próximo ao P8, né? Que é acima, né? No ápice da posição que faz o arco do processo estiloide, por isso que até um pulso que fica até mais evidente, né? E o terceiro dedo, o dedo anelar, fica na posição do P7 aproximadamente, porque ele fica quando cai a parte óssea do processo estiloide. Mas o que é importante perceber? Quando o meu paciente é maior do que eu tem um TIUM maior do que o meu, eu preciso afastar mais meus dedos. Quando ele tem um TIUM menor, eu preciso trazer um dedo atrás do outro, como se fosse em fila, né? Para diminuir a minha posição dos dedos, tá? Se ficar difícil, a ideia é primeiro avaliar todos eles juntos, né? A gente vai falar essa questão da sequência da avaliação, que seria ideal, tá? Não precisa ficar como fixo, mas seria o ideal. Mas também a gente pode avaliar um de cada vez, se tiver muito difícil, a pessoa tiver uma anatomia muito diferente ou tiver em dúvida. Mas, inicialmente, o ideal é pôr os 6 dedos, né? Os 3 numa mão, os 3 na outra. Agora, quando a gente faz a avaliação, né? Qual a localização? Vou falar só dos zangues a princípio, né? Os FUs vão ficando associados a esses zangues, né? Mas aqui eu tenho um pulso direito e um pulso esquerdo, tá? Começando do pulso direito, qual que é o ponto mais distal do pulso direito? Pode escrever aí. O pulso mais distal, isso. Lembrando, pulmão, né? Lembrando que o proximal é o que está próximo ao paciente, tá? E o distal que está mais afastado do corpo do paciente, né? O mais na extremidade, ok? Isso é. Então, e outra coisa, o Zang e o Fu tem uma diferenciação da avaliação, se é profunda ou superficial. Como eu faço isso? Claro que a gente vai fazendo adaptações para ter certeza se está no profundo ou superficial. E o que me ajudou muito foi uma indicação mais de pulsologia da coreana, uma orientação da coreana, que é quando eu tocar no meu punho, eu aperto até meu pulso sumir. E aí, depois que eu aperto até sumir, eu solto bem de levinho. Então, experimentem vocês. Quando eu aperto até sumir e vou soltando bem de levinho, eu começo a sentir o pulso, ele vai ter uma característica, né? Se eu solto mais um pouquinho, eu continuo sentindo o pulso, mas ele vai ter, ele vai ter uma característica diferente, tá? Então, quando eu aperto até sumir e solto um pouquinho, eu estou verificando os pulsos profundos. Quando eu solto mais um pouquinho, eu estou verificando os pulsos superficiais, tá? No caso dos zangues, que é a mesma coisa que órgãos, né? O que é o pulso profundo? E qual é o superficial? Então, o Zang é o profundo ou superficial? Certo, isso. Então, considerando que o Zang é o pulso, isso, ó. Às vezes a gente fala, mas quando a gente pergunta, vai aparecendo que ainda fica algumas dúvidas, né? Os pulsos Zang são os mais profundos, tá? O que você está mais na superfície, o que você sente mais na parte mais superficial da pele, que você toca e já sente,
Isso, zangue profundo, o Fu superficial. O superficial porque, lembrando que zangue é órgão, sempre vai estar mais na profundidade. O Fu, que é víscera, sempre é mais yang, então tá mais externo, tá? Então, o primeiro pulso vocês já falaram que é o pulmão. E aí, considerando o pulmão, qual que é a sequência do lado direito? Baço, pâncreas e CS, certo? Então, eu tenho pulmão, baço, pâncreas e circulação sexualidade. E do lado esquerdo? Do lado esquerdo do paciente, isso, coração. O que ajuda bastante é que o coração, né, fica mais do lado esquerdo e aí a gente considera aqui. Então, eu tenho coração, fígado e rim, perfeito. E aí no pulso ele fica com essa posição aqui: pulmão, baço, pâncreas, CS, coração, fígado e rim, tá? Por que que o ideal é segurar essas 3 posições a princípio ao mesmo tempo, né? Então o paciente fica com dorsiflexão, né, do punho, e o ideal é que a gente sinta todos eles para a gente fazer uma análise de lateralidade, né? Então, dentro dessa lateralidade, qual que é o ideal? Se tiver, o ideal é que seja igual ou um deles, um lado, seja mais forte do que o outro, né? Qual que é o lado mais forte que seria ideal? O direito ou o esquerdo? O lado esquerdo, a Camila acertou. E você sabe por quê, Camila? Isso, a Leila também. E por que que seria o lado esquerdo? Do coração? Não exatamente. Na visão chinesa, isso, perfeito. Pela dominância, tá? Então, a ideia é que a princípio, né, a primeira análise que a gente faz é que esse lado esteja mais forte, porque tecnicamente na medicina chinesa o coração domina o pulmão, o fígado domina a terra e a água domina o coração, certo? Então, a princípio, o lado esquerdo tem que ser maior ou igual ao lado direito, pela dominância. Agora, eu posso ficar por aqui e já considerar se meu paciente está com algum problema de contradominância, né? Então, ele vai... não pela questão do coração em si, como a gente vê na medicina ocidental, tá, Camila? É mais pela medicina oriental, pensando no princípio de dominância. E aí, eu posso parar aqui já e, por exemplo, se eu estou verificando um caso clínico que meu paciente está, eu estou desconfiada que ele tem uma contradominância e tal, eu já tenho certeza que esse caso esteja o oposto, né? Se caso o lado direito estiver mais forte que o esquerdo, tá? Se tiver o contrário. Mas se eu quiser continuar e fazer uma avaliação só pelo pulso, eu posso dar continuidade aqui analisando também as outras dominâncias, né? Só que aí eu vou ter que liberar um dedo, né? Eu vi coração com pulmão, eu posso ver pulmão, ele domina quem o pulmão? O metal. Isso, o metal domina o fígado. Então, de repente, eu posso tirar e deixar só esses 2 dedos e analisar qual é a conversa, como o pulmão está conversando com o fígado, né? Aí o fígado com o baço pâncreas conversa com quem? Com o rim. Ótimo, certo? Então, eu também posso fazer uma análise em duplas, né? Eu com um dedo e vou liberando o outro, né? E avaliando como ele está respondendo automaticamente, como eu falei no início da ideia do endotélio ser uma resposta neuromuscular, ele vai entender que você está pesquisando
qual que está a relação desses dois órgãos, né? Então, aqui eu consigo fazer uma análise de contradominância, uma análise de dominância excessiva, né? Onde, por exemplo, a terra está muito mais alta que o rim, né? É uma das coisas que a gente encontra com facilidade, ou quando eu tenho uma questão de fígado sobrepondo ao baço pâncreas, ou posso encontrar uma contradominância, o fígado contradominando o pulmão, nos casos de alteração de pele, de coceira, né? Então eu posso encontrar algumas síndromes complexas aqui já, nessa primeira análise. Então, o ideal é ver os 6 pontos ao mesmo tempo, né? Profundo, eu posso repetir toda essa análise na parte superficial, com os FUS, né? Analisando IG, estômago, né? Sempre profundo com profundo, superficial com superficial, tá? Então, a primeira análise é observar as dominâncias, se tudo está andando de uma forma correta. Aqui, deixa eu tirar aqui minha marca aqui, isso. E aí, a minha sugestão, outra sugestão, é experimentar texturas diferentes, né? Aqui eu tenho uma brincadeira, né? Eu coloco essa tripinha aqui, aquela que a gente usa para que as enfermeiras amarram o nosso braço para tirar o sangue, né? E aqui eu coloquei uma estrutura totalmente oposta, né? Endurecida, né? E aí, quando a gente fala de tensão, né? De textura, se tá... De tensão, no caso aqui, né? Quando ele está mais molinho ou quando ele está mais duro, eu estou relacionando isso a quê? A que tipo de pesquisa? Vou facilitar, tá? Que tipo de pesquisa dentro dos 8 critérios eu estou analisando nessa comparação de textura? Se ele está muito rígido ou muito mole? Conseguem definir aí? Quem não puder escrever pode falar, tá bom? Isso, eu vou analisar isso, excesso ou deficiência, né? Então, eu estou analisando o Ti, né? Se ele está molinho, eu estou mostrando mais um quadro de deficiência. Quando ele está endurecido, eu estou mostrando um quadro mais de excesso. Então, aí, eu já também um outro caminho que eu encontro, porque quando a gente faz uma avaliação, né, um interrogatório, a gente coleta tanta informação do paciente e a gente é um pouco tendencioso, né? A gente acha que todo mundo tem deficiência do rim do rim ou deficiência do, sei lá, excesso de estômago. E aí, quando a gente avalia, a gente consegue conferir se isso é real ou não, né? Se o pulso me dá essa informação também de deficiência ou excesso. Então, é uma resposta que o corpo do meu paciente está dando, não verbal, o que é mais confiável, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa, mas está sentindo outra lá dentro, né? Então, o pulso é uma resposta não verbal e é muito mais inteligente, né? Muito mais perceptível do que a nossa análise. Tudo bem? A outra coisa que a gente observa quando está avaliando o pulso é a avaliação da velocidade, né? Quando eu estou falando de velocidade, se o pulso está tum-tá, 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 ou tá tum-tá, tum-tá. Eu estou falando qual dos 8 critérios eu estou analisando com relação à velocidade? Vai, pessoal, coragem. Quando eu falo de velocidade, qual dos 8 critérios eu estou analisando? Isso, perfeito. Aí, se está quente ou frio. Então, eu estou pensando a velocidade me dá uma resposta se é um calor ou se é frio.
né? É sempre bom contar, né? Então a gente depois vai dar os números, né? Vocês já tiveram em aula, mas é sempre bom contar, porque às vezes a gente está achando que está rápido o pulso, mas conforme você conta, e aí é o que atrapalha um pouquinho, né? Porque você não vai contar se o paciente está com mais de 80 batimentos cardíacos ou menos, né? É por isso que o ambiente tranquilo, volto a falar, né, é muito importante. Você deixar o paciente em repouso um pouquinho para você ter uma avaliação mais limpa disso também. Claro, o paciente não pode entrar no consultório e você já pega o pulso e tá tudo bem, né? Não, espera acalmar. O ideal do repouso é uma média de 70 batimentos cardíacos, né? Só que no caso, a gente não vai avaliar os 12 pulsos se ele está tendo 70 ou mais ou menos batimentos cardíacos, né? Se ele está com uma bradicardia ou uma taquicardia. Então, o ideal é que a gente faça um ciclo respiratório como terapeuta, tá? O terapeuta faz. E mesmo que você... Porque se você orientar o paciente a respirar, ele vai fazer uma respiração muito profunda. Então, você se conscientiza com uma respiração, né? Então, você inspira e solta. E aí, nessa inspiração e expiração, e na segunda, terceira, quando eu consigo me concentrar, eu passo a contar quantas batidas o pulso dá. E aí eu consigo, em cada ciclo respiratório meu, analisar e conferir se realmente aquele pulso está rápido ou lento. Aqui eu tenho uma pergunta, que a Bianca falou que um vídeo da internet explicou que devemos comparar o pulso profundo superficial com uma pulsação que fica no meio, chamada adequado. Vamos ver se a pulsação está rápida ou lenta em relação a essa pulsação no meio. Então, tem gente que faz assim uma avaliação do pulso intermediário também, tá? Eu não sei avaliar, Bianca, o pulso intermediário. Mal, sabe, dá dificuldade de me concentrar no profundo, no superficial. Mas é uma dica legal aí, porque de usar o intermediário, né? Mas tem algumas pessoas que avaliam o pulso intermediário. Pode falar. Então, Lu, boa noite. Boa noite. O que ela explicou, queria checar se é verdade ou não, que justamente você pegaria a artéria radial, apertaria bem forte, de maneira a você não sentir pulsação alguma. Aí você soltaria devagarinho, aí seria a pulsação superficial. Não. Soltando mais um pouquinho, profunda, desculpa. Soltando mais um pouquinho, seria essa tal mediana, no meio, e aí mais um pouquinho acima seria superficial. E aí ela falou, compara se está forte ou fraco a pulsação com relação a essa do meio. E essa do meio seria o ponto de comparação. E eu fiquei em dúvida, é isso verdade, não é? Não, pode ser. Na verdade, eu não sei falar exatamente se é só isso que dá para avaliar no pulso intermediário, porque eu não faço intermediário. Eu avalio o que provavelmente ela está falando. Eu não fiz uma análise em relação aos dentro do Zhang-Fu, dentro dos Zangs, comparação de um órgão com outro órgão, né, dos dominantes com o dominado. Então aí você está fazendo uma avaliação dentro do Yin e Yang. Se o Yang e o Yin estão conversando bem, né? E aí ela deu essa proposta aí, então. Mas eu não uso, então falar que é mentira, nunca, porque na medicina chinesa tudo é possível. Mas eu sei que realmente tem gente que faz avaliação do pulso intermediário, mas não sei te dizer mesmo exatamente para quê, tá bom? Mas se ela deu essa ideia, provavelmente é para essa conversa ainda dentro do próprio elemento, entre Zhang e Fu acoplado. Obrigada, Lu. Nada. Aí quando que você pode usar isso, Bianca, para você conferir? Se você tiver essa percepção do intermediário, sabe quando a gente tem um problema de... Teoricamente, quando a gente tem uma estagnação ou também um excesso, né, num meridiano, dentro da ideia do equilíbrio energético, né, dos desequilíbrios e equilíbrios energéticos, o acoplado vai estar em deficiência. Então, exemplo, se eu tenho um acúmulo de uma estagnação no meridiano do G, automaticamente, na visão energética, provavelmente eu vou encontrar uma deficiência no pulmão, tá?
E aí, quando você faz uma análise superficial profunda, você já pode encontrar isso, né? Um excesso em um, uma deficiência no outro, e aí você fechou o quadro, e aí pode automaticamente escolher uma técnica que equilibra acoplados, por exemplo, fonte low, tá? Agora, quando você tem essa ajuda do intermediário, provavelmente você vai ter mais uma análise, né? Isso ajuda. A questão da velocidade é melhor contar, porque às vezes a gente se engana um pouco. O pulso parece que está rápido, mas quando você conta, não está. Então, não é um calor verdadeiro, né? A questão da velocidade mostra muito se a pessoa está com uma febre naquele local ou não. Se realmente ela tem um sinal de calor verdadeiro ou não. E o lento aparece muito, por exemplo, em dores de contratura lombar, então o pulso do rim fica lento, né? Também pode ficar duro, tem uma tendência a ficar duro. Então, geralmente, quando eu vejo o pulso tenso e duro no paciente do rim, aí eu pergunto, teve dor ou está com dor nas costas, né? Na lombar? Ah, eu tive. Então, é uma resposta, a velocidade está muito ligada a frio e calor mesmo. E aí é mais seguro do que você ficar comparando um com o outro. A textura é mais para você avaliar assim. Eu vou fazer uns desenhos e acho que vai ajudar a confirmar a questão do duro e do mole, tá? O pulso duro, Leila, é o que vocês mesmos me responderam, né? Que é um excesso à deficiência. Aí a gente vai ter algumas características. Por exemplo, o que vocês acham? Vamos chegar lá no duro, né? Vamos dizer que vou usar o da Leila aqui, o desenho da Leila aqui. Vamos dizer que além de estar empurrando o meu dedo, ele é um pulso. Opa, desculpa, falei aqui. Vamos considerar aqui, eu já dei a resposta, mas como eu vou acrescentar a dúvida da Leila, aí vocês vão me dar mais informação, tá? Vamos considerar aqui que além de estar empurrando o meu dedo, tá? Ele tem uma textura mais dura, tá? Ele tem uma tensão aqui. Se ele tem uma tensão, né? Ele está ligado a que sinal? O que está me mostrando? Ele está empurrando o meu dedo, então tá empurrando aqui, eu estou sentindo que o pulso tem um volume empurrando o meu dedo, e ele também está duro. Então, o que ele é? Dentro dos 8 critérios, tá? Ele é um excesso. O que mais que eu posso dizer? Cheio você colou, Bianca, aproveitou da minha distração. E o que mais? Nesse caso, tá vendo? Eu não posso confirmar que ele tá. Depende das batidas para dizer calor e frio, né? Eu posso classificar dentro do yin yang, por exemplo, ou do superficial profundo. Travou? Depende, do yin e yang é sempre mais confuso dizer, né? Porque ele tem características de um pulso. Se ele está em excesso, ele está cheio, né? Está empurrando o dedo. E ele pode estar mais superficial, se for esse o caso, né? Se eu estiver lá na superfície, eu mal toco e ele já está lá aparente, né? Então, é um problema superficial, de excesso, está cheio o pulso, né? Então, mostra que eu tenho. Ele também, eu posso, no sentido dessas características, mostrar que é uma patologia yang, no sentido que é um excesso e tal. Mas não necessariamente, eu posso ter, tem que ter outras coisas somadas para dizer que é uma síndrome de yang, tá? Então,
É diferente você classificar dentro dos 8 critérios e você realmente fechar aquele diagnóstico como alteração de yin e yang, tá? Por isso que a Leila coloca aí que depende, né? Esse outro desenho aqui, então eu vou traduzir o desenho, tá? Que é meu desenho. Então é digital e eu tenho como se fosse um fio de cabelo passando no meu dedo. Então ele tá um fio de cabelo, tá fininho, 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 como se fosse um fio de cabelo. Claro que eu vou comparar, né? Tem na mesma pessoa, ele pode estar, provavelmente vai estar assim em todos os pontos, né? Todos os yangs, todos os fuls, mas a gente também consegue perceber isso só em um ponto ou em outro, tá? O que é isso? É um pulso? Não. Também tem no final, a mesma característica de síndrome, tá? Mas ele tem isso, é fino, tá? Sim, é deficiência e é um fino deficiência de quem? De Chouet, certo? Então, o fino ou vazio, por isso que colocaram vazio, mas ele tem uma outra sensibilidade, dá uma outra sensação. Eu tenho um desenho aí mais para frente. E o fino é uma deficiência de Chouet. Então, claro, é só isso. Eu tenho que associar o fino com uma região ou língua, né? Que a gente vai falar de língua, de pálida. Eu tenho que ter se for uma questão superficial, vou ter um formigamento, uma parestesia, eu vou ter vários sinais que mostram isso. Se for num caso menstrual, estou avaliando a menstruação, ela vai ter oligomenorreia, né? Então, tudo isso vai ser um conjunto de informações e o meu pulso vai servir de fechamento. Esse aqui, vou traduzir o desenho. Aqui é uma unha, tá? Meu dedo, a digital aqui. E aqui é o endotélio do vaso aqui. É o mioma. Ah, desculpa, achei que você achou que era um mioma, Nanda. Não é um mioma esse aqui, tá, Nanda? Mas tô brincando. O mioma, ele tem uma outra característica. Ele é um acúmulo de fleuma, né? E aí vai ter uma característica de um outro pulso. O fleuma, geralmente, ele acumula porque ele não tem o yang para circular e fazer com que esse fleuma flua, né? Então, o mioma é mais para uma deficiência de yang, e aí acumula fleuma, do que um pulso de deficiência de Chouet em si. Até a gente pode perceber porque, por exemplo, o mioma tem algumas mulheres que sentem até mais sangramento, né? Não tem oligomenorreia, e outras têm oligomenorreia, quer dizer, tem respostas diferentes. Aqui eu tenho um endotélio que está cedendo ao dedo, né? Então eu ponho o dedo, aí lembra um pouquinho aquela tripinha que eu mostrei antes, né? Aquelas cânulas que eu falei, aquelas borrachinhas de látex, né? Que a gente amarra no braço. Você põe o dedo, ele é mole, né? Isso é uma textura que a gente já está acostumado a sentir, né? Aquela borrachinha desde criança, né? Então, lembra bem, você aperta, ele cede no seu dedo, né? E também tem uma outra característica. Então, esse pulso aqui seria que característica? Ele, quando cede, assim, espalha no dedo. Vocês já sentiram isso? Geralmente no idoso, né, que tem dilatação de vasos, né, você põe a mão no vaso, ele afunda o vaso lá. Alguém já sentiu isso? As enfermeiras, me ajudem. Qual característica? Chuta aí, pode chutar. Se tá cedendo no dedo, isso, ele é mais para deficiência, tá? E ele tá com que tensão?
Qual as tensões que ele pode? Ele está em corda? Ele está tenso? Ele está duro? Ou ele está vazio? Também tá, ó, porque eu fiz um sanguinho aqui, Carol, embaixo, e então eu aperto, mas eu não sinto sangue fluindo, né? Então ele também tem um vazio de Chouet, tá? O Chouet tá vazio. Mas ele também, lembrando daquele caninho, ele é mole, tá? Então esse pulso é mole e ele também está vazio. A deficiência de Yang, cara, eu vou tentar mostrar para vocês num outro ponto. Mas a deficiência de Yang é um pouco, também entra aqui, né, no mole, porque não tem energia para Yang para deixar uma firmeza do endotélio, né? Mas o Yang eu gosto de sentir numa característica diferente. Isso. Perfeito, Cíntia. Se ele tá mole, ele é deficiência de Ti. Mas só que aqui ele tá também vazio. Então é uma segunda opção para outra deficiência, né? Que vocês já viram antes. Qual que é? O vazio. Qual que é vazio? Vocês já viram antes lá no que podia ser o fino, isso, e o vazio também é deficiência de Chouet, tá? Então aqui pode ser uma deficiência de Ti e uma deficiência de Chouet nesse caso aqui, tá? Os dois juntos. E aquele pulso, geralmente os nossos rins aí que a gente vem trabalhando direto, agora alguns não, alguns conseguiram seguir a quarentena direito, né? E aquele pulso que a gente toca e nunca chega no pulso da pessoa. Você aperta, aperta, que nem a Bianca falou, vai até o fundo, até sumir. Só que já sumiu antes de chegar lá. Você aperta e não acha. Como é que chama esse pulso? Você toca ele. Esses nas aulas práticas, geralmente a gente acha, né? Aquelas pessoas que você pega o pulso, geralmente ela tem uma voz baixinha, são pessoas com uma constituição mais fraquinha, né? Esse pulso tem um nome. Ele está na superfície? Isso, Cíntia, perfeito. Então, ele não está na superfície, né? Você aperta, aperta e tem dificuldade de achar. É um pulso profundo. E aí vem uma dica, né? Para melhorar esse fluxo do pulso profundo, é interessante que você escreva, né? Olha, o pulso que eu encontrei foi profundo, foi difícil de achar. Ah, mas eu quero analisar mais classificações, dar mais classificações para esse pulso. E vamos dizer que é uma pessoa que eu não estou conseguindo encontrar o pulso. Então, eu tenho que olhar a postura do paciente, se o ombro está relaxado e o meu também. Se eu estou de frente para o meu paciente, se ele está com dorsiflexão, né, do punho, se ele está com o ombro relaxado ou se ele tem alguma patologia naquele ombro, se o cotovelo não está apoiado na mesa, porque também pode atrapalhar um pouco a circulação, né, porque faz apoio do braço, então o ombro prende, né? E uma das coisas que mesmo assim você já fez tudo isso, melhorou a postura do paciente, ele está relaxado, você também não está sentindo, você pode estimular o TA3. O TA3 fica entre o quinto e o quarto metacarpo aqui. Então você estimula o TA3 e você vai sentir uma melhora do fluxo do pulso. Esse daqui são são 28 pulsos, né? Então, esse aqui eu fiz porque eu senti 2 vezes na minha vida de acupunturista. Mas é interessante porque eu consegui descrever, então é legal quando a gente faz uma percepção da nossa própria, o que a gente mesmo sente, porque a gente acaba falando e não consegue na hora lembrar o que significa, né? Então, quando eu coloquei o dedo no paciente, também era um período assim de outono, né? Não como hoje que choveu, né? Mas era um período desse.
a pessoa realmente tinha um comportamento de não se hidratar corretamente. A sensação que eu tinha era que era uma lixa, sabe? Passava, eu descrevia assim, parece que arranha meu dedo. E era um pulso que se chama áspero. Vocês lembram que significa o pulso áspero? Vocês lembram na aula lá o quê? Não? É um pulso da secura, tá? É um pulso de secura. Então, minha sugestão é que desenhe, né? Que nem eu vou voltar aqui um pouquinho para pegar um dos desenhos, ver se eu consigo dar as dúvidas que você perguntou aqui. Por exemplo, esse cheio, né? Não, vou voltar lá no profundo, que aí eu posso acrescentar um desenho nele aqui. Aqui. Vamos dizer que nesse meu pulso, vou pegar aqui, eu tivesse esse endotélio mais para cá, tá? Então, vamos dizer que ele fosse maiorzinho aqui. Que perguntaram de deficiência do Yang. O que eu percebo também, né, da deficiência do Yang é que ele você sente o pulso, mas a minha percepção é que ele bate e não continua. Ele bate e não continua. Ele não tem energia, não tem força para dar continuidade, para passar em todo o dedo. Então você tem aquele pulso que ele passa por todo o dedo e tem aquele pulso que bate e não continua. Esse pulso que bate e não continua, ele é classificado como fraco, que pode ser, o Maciosser também coloca como uma deficiência de Qi, mas eu percebo ele bastante nas deficiências de Yang, tá? Mas para eu confirmar que ele tem deficiência de Yang, meu paciente tem que ter um excesso do Yin, né? Um acúmulo de Yin ou uma sensação de frio, tá? Então, aí eu vou associar esse pulso fraco e aí eu vou considerar que é uma deficiência de Yang mesmo, né? Com todas as outras características, né? Todos, não só pelo pulso. Um outro que a gente vê bastante, e aí minha sugestão é quando vocês associarem, fazer o inverso, né? Pega um paciente que está irritado lá, que está irado, se ele te deixar chegar perto, pega o pulso do fígado dele, vê se realmente está cheio, se está pulsando, né? Ou se está duro, que é a característica do fígado, aquela pessoa que age, que faz, se ele tem um pulso mesmo em corda, que seria o ideal para o fígado. Olha uma pessoa, depois que você acabou de comer, seu estômago está cheio ainda, então pulso, quer fazer xixi? Olha lá o pulso da bexiga. Tá com constipação? Olha o pulso do intestino grosso. Então, ir testando, fazer o caminho inverso. E um dos pulsos que a gente pode ver em quem tem colesterol alto, aí vai estar mais no CS, ou vamos dizer uma esteatose hepática, tudo, é um pulso que ele faz um volume assim. Ele é arredondado e ele faz assim, ele sobe e você sente que ele faz um deslizamento. Vocês lembram que pulso é esse, arredondado e que parece que escorrega no dedo? Pode chutar. Lembra que se ele tem volume, ele tem mais uma característica de excesso do que deficiências, né? Então, é uma coisa que está além ali no organismo, no equilíbrio do corpo, ele está mais de excesso. E ele está arredondado, tem uma característica de um excesso mais yin do que um excesso mais yang, tá? Então, é um excesso mais de fluidos. Geralmente, vocês estão aí ainda, né? Que tá aí, Cíntia, muito obrigada, Cíntia. Então, quando vocês têm
um arredondado está ligado à umidade, tá? Então ele vai ter, tem um pulso bem yang, que é pontudo, né? Que ele vai e volta pontudo, e tem esse escorregadio, isso aí, que é um pulso úmido ou escorregadio que está ligado mesmo à umidade. Então, quando vocês perguntaram, por exemplo, de miomas, ele pode ter essa característica de escorregadio, tá? Mas eu vejo ele muito assim, colesterol alto, em pulsos que a pessoa tem uma esteatose hepática não tratada, né? Então tem ainda aquela picanha no fígado, né? E aí realmente ele aparece assim. Agora, quando cistos menores, ovário policístico, já vi também mioma, ele dá aquele em pérolas, que também está ligado à umidade, né? Que é pérolas rolando sobre o dedo, né? Mas que essas bolinhas assim que também pode ser uma umidade. Mas o mais comum, Leila, é na estetose, o que eu achei até hoje foi esse úmido aqui, tá? E conforme você vai tratando, eu ia avaliando o pulso e ia melhorando. A pessoa, como é um problema familiar, a pessoa com frequência fazia o exame e confirmou que realmente estava melhorando, tá? Com a acupuntura. Então, o seu também? O que a gente também encontra esse pulso, sem ser patológico, é na mulher grávida, né? A mulher grávida, você vai avaliar. Deixa eu apagar aqui esse desenho aqui. A mulher grávida, você vai avaliar os pulsos, os terceiros pulsos, né? Os mais proximais. Deixa eu voltar lá. Aqui, CS e rim, tá? Tem gente que segue a pergunta usando ele como neuromuscular, né? Resposta positiva ou negativa. Mas eu tive pouco acerto só perguntando para o pulso, né? Fazendo o hack, né? Mas eu gosto mais aqui. Eu analiso o pulso direito e ondulado. Então, a comparação entre o pulso direito e esquerdo. Se o direito tiver mais forte e mais ondulado, geralmente é pulso de bebê, neném, menina. E quando é um pulso do lado esquerdo e mais angulado, mais agudo, pontiagudo, que é a característica mais yang, né? É mais para pulso de gestação de menino, certo? No caso dos babies, para avaliar bebê, é isso? Tá, eu vou terminar aqui e já falo, então. Então, no caso aqui das avaliações de grávida, a maioria eu acertei, dos outros, a minha eu errei. Você tem que analisar também, por exemplo, que eu tive uma umidade no meu CS e aí aparecia a menina. E veio o menino, que está com 10 anos, ainda é menino por enquanto. Deixa ele escutar lá embaixo. E então eu errei o meu, mas eu estava com uma patologia. Até na época eu lembro que o doutor vou pedir para ele conferir, ele também viu o ondulado, né, do lado direito, mas o meu eu errei, mas eu acertei de vários alunos, os alunos testam em pacientes e também dá certo, então não é uma coisa que você pode vender, né, uma ciência exata, mas que dá uma quantidade de acerto muito grande. Nos casos dos babies, a gente não avalia pulso, tá, Beatriz? A gente avalia o dedo indicador. O Maciosser tem um capítulo só de avaliação do dedo, da veinha do dedo indicador. Então, na parte mais, se não me engano, externa, né? Aqui, quando a gente fala do dedo indicador na direção dos dedinhos, né? Dos outros dedos, não do polegar. Você faz uma massagem nesse dedo indicador do bebê. E aí tem uma avaliação de prognóstico, né? Se a doença está mais
leve ou já está atingindo o TI, ou se é uma doença grave, conforme ela respectivamente atinge a falange proximal, média ou distal. E também tem uma análise lá no Maciosa de característica dessa veia, se ela é ondulada, se ela é reta, que cor que ela tá, né? Tudo bem? Então, nos bebês a gente avalia o dedo indicador é mais assertivo. Certo aqui? Aqui. Então, aqui. Dúvidas por enquanto aqui de pulso? A pulsação nos homens é mais rápida do que as mulheres? Teoricamente, Bianca, o pulso dos homens deveriam ser mais yang, né? Então, mais pontiagudos, mas não necessariamente a mais rápida, não, né? Porque o rápido está mais relacionado ao calor. Então, teria que ser um pulso, pela ideia do yang, um pulso um pouco mais, vamos dizer, mais tenso, mais pontiagudo, talvez, teoricamente, né? Mas quando a gente avalia um pulso, a gente não está avaliando muito o homem com a mulher, né? A nossa pergunta ali é dentro dos órgãos dele, como a coisa está fluindo, né? Então, uma pergunta muito direcionada para cada órgão e cada víscera que você avalia. Aqui. E a resposta de endotélio, mesmo pensando na visão ocidental, né, quando eu falar que ele é mais yang ou mais yin, eu ia ter que falar que é mais rápido, ou mais tenso, ou mais mole. Isso não dá para dizer, porque de velocidade também, pensando na visão ocidental, pode ser um atleta que tem uma frequência de batimento diminuída, né? É difícil falar nesse sentido, tá? Aqui é da aula, só para eu ver se eu esqueci alguma coisa, né? Então, no vídeo do VU, do SEATA, sobre pulsologia, acho que são 3 vídeos, se não me engano, ele separa bem essa questão de intensidade, velocidade, né? Aqui. Quando a gente está falando de análise e classificação das doenças pela pulsologia, a gente avalia a frequência, se é rápida ou lenta, que vocês me falaram já que é quente e frio. A intensidade, se é dura ou mole, né? Que na verdade eu acabei falando de textura, mas a intensidade, dura ou mole, está ligada à deficiência e excesso. Se ele está largo ou vazio, né? A forma dele, se está mais largo ou mais mole, tem o excesso ou deficiência. A localização é mais superficial ou profunda, então eu posso diferenciar se a doença está mais na superfície ou profundidade. E o aspecto dinâmico, que aí tem rugoso, áspero, escorregadio, várias coisas. Os flancos eu também, são variações nas laterais, mas assim como eu disse da relação dos pulsos intermediários, eu não avalio flancos. A outra coisa importante é saber o que é um pulso normal, né? Então, o ciclo respiratório do terapeuta, né, quando avalia, né, numa condição normal de 20 respirações por minuto, 15 a 20, você tem 4 a 5 pulsos, que seria o ideal entre 70 a 80 pulsos por minuto. A intensidade normal, né, nem muito tenso, nem muito mole, que isso a gente vai pegando com a prática, né? Ele tem que ser elástico, né? Ele não pode ser rígido demais, nem mole demais. Tem um ritmo, claro, se o paciente estiver arrítmico mesmo em todos os pulsos, você vai levar para o hospital, né? Como já aconteceu comigo, eu peguei a paciente, vamos embora, porque ela estava tendo uma arritmia. Mas se for uma arritmia num pulso ou no outro, uma variação leve, né? E aí você juntar com características de ansiedade e tudo, aí você pode também levar isso em consideração. Aqui também o pulso profundo, eu não falei, né? Deve ser igual ou maior que o superficial. O lado esquerdo a gente falou igual ou maior que o direito. E o proximal tem que ser igual
ou maior ao distal, que é o que geralmente não tem acontecido, porque a gente tem um desgaste muito grande de trabalho, de tempo, né? Vamos ver se agora, com essa nova realidade, a gente passe a procurar uma vida mais equilibrada, né? Mas, a princípio, a gente não encontra muito isso no consultório, né? O proximal maior que o distal, não. Até porque, por exemplo, se comparar rim, que é proximal com o coração, além da pessoa estar tendo um desgaste de trabalho, de excesso, de noites mal dormidas né, e em geral o desgaste do yin, né, ainda a gente tem pessoas que não fazem atividade física, então a gente encontra no pulso do coração aquele pulso que eu disse que era o fraco, né, que ele até tem, mas ele bate e não tem força para continuar, que é uma característica de falta de atividade aeróbica. Aqui são todos os pulsos que a gente encontra, né, os 28 pulsos patológicos, mas o legal, falando novamente do vídeo do Dr. Vu, é que ele coloca isso de uma forma, por exemplo, dentro de uma mesma característica, né? Então, o fato dele estar dentro das variações de mole e dentro das variações de duro ou firme, e aí isso fica menos assustador, né? Do que você identificar um por um, certo? Pronto. Aqui, deixa eu fechar aqui. Peraí. Oi. Onde tá aquela fita isolante? Fita silver tape, quer dizer. Não sei, você que usou. Dúvidas sobre pulso? Ah, tem uma dúvida aqui, né? Ah, esses slides, Ananda, pode ser o da aula, esses outros é só brincadeira, mas posso mandar os dois, tá bom? Eu mando pra Jade. Manda teus desenhos, Lu. Ficou legal os desenhos. Tá bom. E a Cher perguntou, em idoso a pulsologia é confiável, uma vez que eles já têm característica mais yin? Sabe que é engraçado, né? A gente tem essa percepção, mas o idoso, o que não é confiável é porque eles tomam um remédio, né? Então, por isso que a gente encontra às vezes um pulso mais cheio e tal, mas eu tenho experiência de idosos que vivem muito, né? 102 anos, 104, quer dizer, 103,5, tá? Outros com 90 e poucos anos, e eu vou te falar que eles têm um pulso bem forte, viu? Até já endurecido, porque vai calcificando. E tem dores no corpo, então fica mais duros, né? Mas eles não têm um pulso de deficiência, não. Eles têm um pulso até assim um pouco vazio, né? Você pega, eles estão mais alargados, né? Mas tem uma tensão, mas dentro vazio, né? Ele é mais vazio do que mole. Ah, de químio? Que você me fala o que você sente, Camila, no paciente de químio? Qual a dificuldade? É difícil de encontrar? Ou é mais duro, mais mole? Descreve com as suas palavras. Pode falar se quiser também. Tá escrevendo? Cadê? Libera o seu som e você pode falar, Camila. É mais fácil, né? Cadê a Camila? Ah, tem que apertar muito para sentir, tá? Então, característica de quê? Ele é mais. É aquele desenho lá que você aperta, aperta e não acha, né? Ele é mais profundo, porque o que a quimioterapia faz? Ela abaixa todo, né?
abaixa todo, drena toda a energia do paciente, né? Para poder para matar todas aquelas células diferentes, né? Depois a pessoa vai se recuperar com o tempo, né? Isso. Então é a característica da deficiência, né? O que poderia encontrar, o que você poderia diferenciar é, por exemplo, conforme ele faz a sessão de químio, né? Aquele período que ele passa mal mesmo, será que também está assim? Ou se mostra um excesso, né? Quais são as características, né? Ou também, claro que a quimioterapia vai queimar, então a língua pode estar mais carequinha, né? A gente vai falar de língua vermelha porque gera um calor, né? Mas quando você olha o pulso, está profundo. Então você vê que não é um calor verdadeiro, que a energia da pessoa está fraca, está drenada, né? Mas é um momento, né? Não pode mexer muito, porque só aliviar, né? Então, os colegas que trabalham mais com isso, que eu conheço, a que trabalha com isso e que consegue manter os pacientes com uma qualidade de vida melhor, é a Suzete, né? Os meus pacientes, como já são de idade, às vezes escolhem não fazer os procedimentos de quimioterapia, né? A família escolhe. Então, é só a gente trabalha amenizando a dor, com alívio de dor, bem-estar também, mas sem a quimio associada. Então, tem que tomar cuidado de não ter muita expectativa no período da quimioterapia, tá? Mais dúvida aqui? Tudo bem, Jade? Ajudou de pulso? Tudo, Lu. Ótimo, perfeito. Tá bom. E de língua, eu não preparei nada muito diferente do que eu já tenho. Se tiver outra dúvida de coisa, é só falar, tá? Vou falar da língua um pouquinho aqui. Eu não preparei muita coisa diferente, e aí eu ia abrir mais para dúvidas de vocês, né? Então, peraí, deixa eu só parar aqui, que não é isso que eu queria apresentar. Pode ir perguntando aí de língua aí o que vocês têm mais dificuldade de análise de língua. Tem alguma coisa específica assim que vocês... Aqui. Pontos arroxeados, tá? Tá certo. Aqui da língua eu falo de inspeção geral da vitalidade, tá? Porque eu já tive algumas experiências de ver foto, né? O aluno manda foto da língua e é interessante que você aproveite para olhar o rosto todo, né? A expressão do Shen, os olhos, né? Se o paciente está na sua frente, o movimento, a respiração, né? Isso mostra muito a relação do ter o Shen ou não ter o Shen. Ah, tá. Tomar cuidado, tá, Beatriz? A umidade, você fala assim, umidade em VB ou fígado, né? Quando a gente olha esse mapinha aqui, né? Eu vou chegar lá. Então, guarda essa sua percepção, eu vou só explicar essa questão da umidade, sim, mas não necessariamente ela está em VB ou fígado, tá? E aí eu vou já explicar por quê. Então, em todas as questões de pele, né, quando a Leila pergunta, né, de pontos arroxeados, sempre a gente vai ter uma tendência, quando tem alguma pele, pode ser do rosto, mas pode ser da língua, de qualquer região, você ter azul ou negro, está ligado a essas síndromes de dor, obstrução de frio, acúmulo de sangue, estase, acúmulo de frio. Amarelo, umidade e deficiência na língua, calor, e o branco ao frio, deficiência
de Yang, deficiência de Qi Xue, né? A deficiência de Yang, porque também acaba gerando um frio, né? Por deficiência de Yang, não frio verdadeiro. E o vermelho, plenitude de Yang, calor, deficiência de Yin, né? Quando é só nas bochechas, é deficiência de Yin, o calor falso. Quando é um vermelho, pode ser um calor verdadeiro, principalmente na língua, que eu estou falando do geral. E as estagnações podem aparecer como verde no rosto, mas na língua elas aparecem como pontos arroxeados. Geralmente, sinal de estagnação de Xue, tá? Os desvios aparecem mais como estagnações de Qi, tá, Leila? Mas os arroxeados, estagnações de Xue, certo? E aí vocês têm os elementos aqui do lado, as possibilidades de estarem esses elementos atingidos. Mas não necessariamente na língua eu vou relacionar com isso, né? Por quê? Nem na face, porque eu vou relacionar com a área que eu tenho, aquela mudança da cor, né? Então eu posso avaliar essa questão da cor em vários microsistemas, né? Então, indo lá direto para a questão da língua, né? Aqui é da aula. É importante seguir uma sequência, né? Algumas coisas que não pode faltar. É a mobilidade, né? Então, quando a sequência ideal é quando o paciente mostra a língua, né? Ele mostra a língua com vontade ou com aquela língua quase morta, né? Que não quer sair da boca, escondida. Então, essa língua, ela vai mostrar que característica quando ela mostra com vontade? Ah, também tenho saudade, Sandra. A gente vai se ver um pouquinho esse final de semana. Isso, a língua geralmente de uma pessoa Yang. A pessoa vai lá e mostra a língua, né? Rápido, com vontade. E aí eu não vou dizer que é uma pessoa Yang, mas que ela está mais Yang, tá? Melhor falar assim. Porque uma pessoa que eu conheço, né? Por isso que é ruim tratar familiar. Eu vejo a pessoa agitada, ela sempre fala demais. Se eu tenho já uns preconceitos da pessoa, eu vou considerar ela é Yang, então ela vai ter que me mostrar essa língua. Mas a patologia dela naquele momento, ela tá Yang ou Yin, né? Então, independente se ela é ou não uma pessoa Yang, ela vai pode mostrar uma língua Yang, né? Com muita rigidez para frente, né? Ou ela pode ser aquela língua que mostra com dificuldade, não quer sair da boca, que mostra mais deficiências, tá? Então, a princípio, você pode classificar isso como Yin Yang ou como excesso de deficiência. A coloração do corpo, a princípio, né? Então, quando eu olho depois para o corpo. Então, se eu vejo um corpo... Peraí que acho que meu gato tá preso lá fora. Peraí um pouquinho. Ai, meu Deus. Tô preso. Vem, criança. Olha, nem vi. Derrubaram o tapete. Ai, meu Deus. Derrubaram o tapete, estava preso lá fora, fizeram uma bagunça. Se a coloração é mais rosada, que é o ideal, se ela está mais pálida ou mais vermelha. Então, essa questão da língua, da coloração, ela vai mostrar, se ela tiver uma palidez, ela vai mostrar o quê? Sua safadinha. Quando ela tá pálida a língua, né? Então ela mostra uma coloração. O rosado seria o normal, né? Isso. E aí, Márcia, ela pode ser uma deficiência, a princípio, se ela tá pálida, é uma deficiência do quê? De Xue, tá? Agora, o meu pulso, eu posso conversar bem com o meu pulso, porque aí eu vou confirmar se ela tem realmente uma deficiência de Xue, mas aí eu olho o pulso, tá normal. E aí eu posso classificar que ela mostra uma palidez, mas provavelmente se o pulso está normal, não está fino nem vazio, e a língua pálida, é porque o Qi está estagnado e não está deixando o Xue chegar lá na língua, tá? Na extremidade. Então, eu vou encontrar isso em alguns casos que a pessoa tem um pulso bom, largo, tal, mas ele está com estagnação de Qi. Pode acontecer.
tá? O tique não deixa, não flui o sangue lá, ou deficiência de Yang, né? Também pode acontecer isso, tá? Então, o pulso vai confirmar essa deficiência do Xue. Mas, a princípio, tá? Quando ela tá vermelha, né? Aí, as outras colorações patológicas, né? Fora o rosa, o vermelho, o corpo marrom, o corpo né, mais com uma variação para o calor, né? Vai ser calor, né? Mas vermelho mesmo, mais de febre. Mas ele tem os extremos do calor e da cor de calor e do frio, né? Então, o extremo da cor do frio, né? Do frio, da deficiência, desculpa. Então, o extremo da deficiência seria que cor do corpo? Que cor que fica o corpo quando está extremamente deficiente mesmo? Tem o pálido, né? Roxo, isso. Ele vai ficando roxo, né? Sem sangue, né? Azul, roxo. Ele tá sem sangue e sem Ti, né? Sem sangue e sem oxigênio, né? Pensando no Ti, no Xue, o sangue e oxigênio, né? Então, se eu não tenho nem sangue nem oxigênio, ele vai chegar nesse extremo, né? Dificilmente, só quando trabalha talvez em UTI ou quem trabalha com animais também pode acompanhar essa característica da coloração do corpo da língua. E o extremo do calor? Vocês acham que o corpo da língua fica que cor? É o amarelo, verde. Não, o amarelo é mais para saburra, tá, Marli? Mas o corpo mesmo. Quando eu tô com uma doença, uma patologia de calor extremo, é o vermelho e depois do vermelho. Alguém tem ideia? O púrpura ainda é o oposto, né? As deficiências. É um vermelho que vai indo para o escuro e pode virar um amarronzado ou negro por excesso de calor. Eu tenho uns desenhos aí. E aí é onde vem aquelas patologias de boca, né? Tá bom? É mais importante. A gente não olha sempre, mas como a gente sempre vê a boca, a gente tem que ter essa responsabilidade de quando encontrar alguns sinais importantes, ou muito branco, ou muito escurecido, ou vermelho, ou escurecido, a gente indicar um estomatologista, uma pessoa para analisar essa boca, né? Com relação à forma e o aspecto, né? Então, tem várias formas, né? Ela pode ter uma forma que ocupa a boca toda, né? Larga, ela pode ter um aspecto fino, mas você anota aquilo como foi apresentado na mobilidade da língua, mas você precisa pedir para o paciente relaxar ou mostra mais a língua ou esconde para você analisar as áreas, que é onde eu precisava também falar das áreas. Que eu não posso deixar de falar assim, as áreas são importantes naquele mapa mais simples, que é o que vocês usam em ambulatório, tá? Então, lembrar que deixar a língua um pouco mais relaxada, nem muito tensa, nem muito mole, né? Mas mostrar a língua de uma forma ideal depois que você já notou como foi a apresentação, é importante para você analisar as áreas da língua. E falando antes disso da quantidade e qualidade de saburra, aí sim, tá? Vem o amarelo que vocês citaram, né? Que o amarelo está relacionado ao quê? Uma saburra amarela. Calor, perfeito. Então, claro, confirmar, o paciente tomou café, comeu cenoura, chupou bala, aí eu vou desconsiderar, né? Mas você pede para o paciente, numa primeira avaliação ou na próxima, vir sem escovar a língua, né? Só pode escovar os dentes, mas não escovar a língua, não passar, né, aquele limpador de língua, não tomar café, nenhum termogênico de preferência, tá? Vim de preferência sem tomar chá preto, por exemplo, né? Ajuda bastante. Com bafo mesmo, Bianca, porque a gente esquece que tem que avaliar o bafo, né?
Se o bafo está mais pútrido, é de um elemento. Se o bafo está mais quente, é outro, né? E aí a língua maior que a boca é o excesso. E aí que eu ia chegar. Quando a língua está aumentada, que é a umidade, né? Ela vai marcar os dentes, tá? Isso não quer dizer que está na área lateral, no espaço, naquela área de fígado e vesícula. Ela quer dizer que a língua está grande, tem umidade. Essa umidade não necessariamente é um excesso, tá? Ela tem umidade, só. Agora, se é por uma deficiência de Qi, do Yang, né, do baço, se é por uma deficiência do Yang, do Yin, se é uma deficiência do Yang do calor, se é do próprio fígado, vesícula, não, eu vou avaliar as outras questões, tá? Eu posso considerar que é um sinal de umidade. Se é uma umidade verdadeira, ela vai dar outros sinais de umidade verdadeira. O pulso úmido ou escorregadio, a língua grande marcada com marca de dente, né, que é o excesso. A saburra vai estar pegajosa, aquela saburra que forma fiozinho, né, quando a gente abre, a pessoa está falando, a gente fica até vidrado, né, que levanta os fiozinhos. Ou aquela saburra com uma capa de gordura, né, ela vem aquela... um formato viscoso, obrigado, certo? Agora, se a saburra tá brilhante, fluida, ótimo. Se é uma saburra que secou, que tá gastando, parece que deixou a língua careca, sem capa, é porque é sempre o excesso de calor, tá bom? Que gerou uma secura. Tá? Qual que é a diferença de eu falar que foi um calor ou não, ou é só uma secura? Pulso, o histórico do paciente, se tem mesmo um sinal de calor ou não, tá bom? Agora, lembra que a área, né, quando a marca de dente vai ficar na área aqui, lateral, mas não quer dizer que ela é coração, pulmão, vesícula, fígado. É que ela tá maior do que a boca, né? Então, marca os dentinhos aqui que ela incha, né? Mas ela pode estar relacionada a várias outras coisas. Lembrando que ela é ligada ao coração, à língua, né? Ela reflete a saúde do estômago e do baço, né? Então, ela pode estar relacionada com qualquer área. Alguns sinais que a gente vê mais comum nas pessoas que têm insônia ou que são ansiosas é a ponta da língua vermelha, né? E aí, sempre é interessante fazer um quadro geral. Ela está com o coração vermelhinho? É sinal de calor no coração? É, mas eu tenho que avaliar meu paciente para confirmar é um calor verdadeiro ou é um excesso no coração por deficiência do rim, tá bom? Então, ela não define que exatamente que eu tenho um calor verdadeiro. Eu encontro uma ponta de língua vermelha e um pulso daquele de ansiedade que eu contei, né, com a deficiência do rim e com deficiência de rim e uma aceleração acho que eu não falei, né, deficiência do rim e o coração aceleradinho, né, mais rápido, aí eu vou mostrar que é uma ansiedade verdadeira, uma pessoa que dorme mal, tem agitação mental, né, então eu considero que realmente ela é ansiosa, mas às vezes ela tá só vermelha aqui e o pulso lá tá fraco do coração, o rim também, ela só tá mais com pensamentos ou que não dormiu também essa noite, enfim, pode ser uma ansiedade, mas apresentar o quadro mais deficiente do que excesso. O que é importante a gente investigar o histórico, o comportamento de sono e pulso, num caso de língua de ponta vermelha. É para a gente não correr o risco de sedar o coração, sendo que ele precisa talvez de uma tonificação do rim e não uma sedação do coração. Fígado, vesícula, essa parte mais posterior, né? A gente às vezes deixa de olhar ou porque o paciente não abre tão bem a boca, né? Mas sempre olhar lá atrás para ver como está a circulação de tixo é importante, tá? E aqui
Se vocês forem tirar foto para TCC ou não, mas para garantir, já tira num lugar com uma luminosidade boa, que não vai refletir a luz do celular lá, né? Eu vou mostrar algumas fotos nesses slides. A posição, sempre marcar no mesmo local, de preferência evitar fazer exame à noite, né, em local muito escuro. Quando mandar foto, porque a foto pode alterar, né, as características, né? Então, aqui eu tenho algumas imagens que eu vou passar, né? Então, pálido e o vermelho. Aqui eu coloco o vermelho claro, mas você vê como é difícil falar de foto, né? Aí fica até, para algumas telas, talvez até mais escuro. Aqui um vermelho escuro, né? Então, sempre você avalia para simplificar, dentro de deficiência, excesso, calor ou frio, fica muito mais simples, tá? Olha, essa arroxeada, tá? Para vocês irem enxergando as tonalidades, né? Os aspectos das línguas, né? Então, aqui a apresentação da língua, ó, essa língua com preguiça de aparecer, depois uma língua mais rígida, né? Aqui eu tô falando, não vou nem falar dessa burra branca, né? Aqui a marca de dente, e olha, a língua encosta na lateral da boca, né? Ela é grande, né? A outra também. Está ocupando a boca inteira. Fissuras, às vezes confunde um pouco. Tem gente que tem um monte de fissura, mas está saudável, então não vou falar que ela está consumindo um gingue, tá? A não ser que ela associada à fissura, uma doença crônica, a pessoa, né, que está passando. Sua língua é enorme, então tem que ver, né, se não está com excesso, ela só está amolecida por uma deficiência, então dá um aspecto de estar grande, espalhada, né? E aí vai corrigindo. Eita, abriu aqui, eu estou fazendo um curso de fito. Aí, eita, todo mundo resolveu falar agora. E aí Bianca, tá fazendo? Eu gostei. Ah, legal. Vamos saber, a gente pode discutir. Então, da fissura, não fiquem tão preocupados se o paciente não tiver nenhuma característica de desnutrição, desidratação. O que eu vejo muita fissura real mesmo, por um desgaste, é em atleta. O atleta, às vezes, faz atividade tão constante, né, e sem repor os nutrientes, que acaba tendo um desgaste de matéria mesmo, mas você nota também porque ele não vai ganhar massa muscular, vai ter vários outros problemas, securas, né? A língua partida ao meio? Até tem umas sugestões, né, de língua bífida, você diz, com duas pontas? Tipo cobrinha ou não chega a partir? Assim, dentro de uma avaliação, Carol, não quer dizer muita coisa. Em formato de coração, às vezes, e a língua é presa? Não? Tá bom. Não, menos mal. Então, e não é de família cardíaca, não tem nenhuma característica de patologia, né? Tem pai ou mãe cardíaco, alguma coisa assim? Hipertensão? Tem que então sempre ficar de olho, né? Então as características sempre equilibrar. Então, num caso desse, a gente pode considerar um cuidado para você equilibrar, manter ver o fígado e o coração como estão conversando, né? Sempre num paciente desse, Carol, eu me preocupo em usar sempre o VG20 e um F3 de base ou R3 para evitar que a pressão suba, né? Quando está deitada, para dar um equilíbrio já do yang, para evitar que o yang suba. As papilas, né? Elas às vezes aparecem, ficam mais evidentes ou não. Também não é uma coisa que você tem sempre lembra associado a alguma coisa, né? As marcas de dentes aí, tá vendo?
pode ser uma deficiência do Qi, o Yang do Qi do baço, né? Ou um excesso de umidade mesmo, né? Mas aí ele vai mostrar alguma outra patologia associada, mostrando uma real umidade, tá? Mas ultimamente eu tenho visto a maioria por deficiência. A língua dupla, ó, você perguntou, tá? Então, claro, para não se assustar, né? Aqui tá quando tem uma inflamação da glândula sublingual, edema e tumoração dessa mesma glândula, mas a princípio a gente não considera, tá? Isso tudo que está escrito aqui. Aqui são possibilidades, lembrando, né? Ó, as manchas hemorrágicas, pensa já em calor. Deu alguma lesão assim esquisita, já pensa em calor. Não precisa dizer que tem leucemia. Lembra que o Dr. Vu sempre fala, na hora de fazer uma tradução, eles consideram as características daqueles sintomas que eles estão descrevendo como as patologias atuais, né? Então, leucemia não tinha na época, né? Não necessariamente sabia o que era uma anemia, né? Era uma deficiência de Chouet só, tá? Aqui eu coloco só para vocês verem a importância, por exemplo, essa mancha branca, ó, por fora era só uma mancha branca, né? Mas por dentro tinha uma lesão de todo esse tecido, né? Então, fica sempre de olho, já que a gente vai olhar a boca, né? Olhar com cuidado. Os carbúnculos linguais, são formações, né? Tem esse até que eu coloco aqui, ó, em formato de coraçãozinho, que achei bonitinho. Pode ser bactéria, fungos, né? Os dentistas vão ver bastante. Aqui os movimentos. O movimento da língua, ele pode formar, associado a uma língua pálida, geralmente, né? O movimento da língua. Ele pode ser ligado a vento, no sentido a vento, mas geralmente num vento vazio, tá? Aquele do turbilhamento que fala, não, turbilhonamento, né? Quando o sangue, sabe que você liga a torneira e faltou água, então vem aquela água com vento, né? Aquela água com ar, e aí quando você tem uma deficiência de Chouet, o fígado ele vem com energia para cima, mas vem vazio, né? Então vem com esse vento associado por deficiência, tá? A língua geográfica também é a mesma coisa, não mostra um problema exatamente, tá? Mas se associado com outros sinais e sintomas, quando começou, se tinha alguma relação, toda vez que você vê uma característica num paciente, você pergunta quando começou. Se ele sempre teve aquela língua, nasceu com aquela língua, o máximo que você vai poder avaliar é se teve algum problema na gestação, pai, mãe, esse tipo de coisa. Mas se apareceu num período, na adolescência, como foi essa adolescência, né? O que mais ele associou que pode estar prejudicando no futuro dele? Então, aí a gente tem que corrigir, Leila. O que é adolescente? Adolescente, ele é adolescente, ele tem 13 anos. Ah, tá. E apareceu agora ou ele já tinha? Eu não sei, ele, antes da pandemia, né? Ele foi para se consultar, ele tem 13 anos. E eu vi a língua geográfica inteirinha. Tá. Foi só uma consulta. Ah, entendi. A língua geográfica, deixa eu ver se eu abro uma fotinho aqui pro pessoal. Geográfica. Vocês estão vendo minha câmera aí? Deixa eu ver se eu acho aqui imagens. Ó, a língua geográfica, dá para ver, Jade, aí, ô Leila? Não, Lu, põe mais pra cima. Tá muito ruim de ver. Deixa eu abrir uma aqui, bonita. Deixa eu ver aqui. Ó.
Melhorou? Ah, agora deu. Aham. Ah, essa tá bem bonita, né? Tem até voltinhas. Elas geralmente são inofensivas na visão da medicina ocidental, né? Mas a gente pode considerar que ela tem umas áreas de descamação, né? De saburra. Então você pode considerar um calor, né? Associado nas crianças e no adolescente, ver o que tipo de se é um adolescente agitado, associado a, ao pensamento excessivo que o adolescente está, ou se a agitação mesmo mental de atividades e, enfim, você pode dar uma acalmada, porque geralmente tem relação com calor, tá bom? É, geralmente é associação com calor. Aí você tem que ou aumentar o IN, né? Às vezes se ele transpira à noite, né? Que é uma característica de deficiência do IN do rim. E adolescente e criança é muito assim, transpira na cabeça, né? E muito, né? Muito excesso. Aqui, ok, Leila? Ele é assim, né? Então, geralmente criança também já vê essa língua e era uma criança a mil, né? Porque criança é o primeiro período. Quando nasce a gente é madeira e a infância é fogo, né? Depois vem a adolescência, né? Tá lá naquela tabelinha básica lá de correspondência. O desviada, ela tá ligada aos distúrbios neurovasculares, tá? Mas a gente, segundo o Alterosh, eu gosto de falar que geralmente eu encontro isso quando tem vento, mas no sentido de vento da síndrome B, né, que causa obstrução, tá? Então, melhor dizendo, então desvio é quando tem obstrução dos meridianos, tá? E aparecendo na língua, geralmente tem uma característica mais profunda do que superficial, né? Porque quando tem um problema superficial, ela não tem alteração de língua, né? O que a gente vê na língua é porque já tem um problema mais profundo. Ó, a língua trêmula, que não tem movimento aqui, mas muitos têm. E que mais aqui? Aqui um geral aqui das saburras, olha, essa é bem branca, né? Se vê que está hospitalizado. Uma saburra com brilho, mas ela é pálida, com brilho, mas ela é vermelha, tem calor. Essa tá amarela lá no fundo, é o que a gente mais vê no consultório, né? A língua, essa outra, mas aqui eu não consigo chegar aqui, mas mais ou menos nessa área, amarela também. E uma saburra branca e úmida, né? Você vê que tem. Então, eu tenho aqui separado esbranquiçada, que é o frio, amarelada e variando a saburra para o marrom, tá? Acinzentada já também é o excesso de fogo, né? Negra. E as qualidades, né? Pode ser úmida, deteriorada, descamada, tem várias possibilidades aqui. Tem esse quadrinho que vocês têm na internet, todo mundo acaba colocando na pasta de avaliação lá do ambulatório, né? Que é legal. E a região debaixo da língua, né? Às vezes a gente deixa de olhar, mas ela fecha o seu diagnóstico da língua, né? Você vê qual é a tendência que ela está tendo. Se é para um azulado, é sinal mesmo que ela está tendo uma estagnação. Se é para o pálido, é sinal que ela está mesmo com deficiência de Chouet. Ela vai dar uma certeza maior no prognóstico da sua avaliação. Geralmente ela aparece uma alteração nas veinhas antes até do que no corpo da língua, né? Então a gente olha aqui o normal, você vê a língua, às vezes você não enxerga as veinhas, tá vendo? Lembrando que aqui a gente usa para estímulos, né? Toda a língua é o mapa, né? Então também tem uma técnica de estímulo de acupuntura na língua, que até põe aqui no finalzinho, tá?
É com palito de dente, Bianca. Na China, a médica chinesa que desenvolveu essa técnica, que chegou a vir no Brasil, mas até escrever um livro, ela ficou muito brava. Nem deixa a gente tirar foto, porque escreveram um livro e colocaram como se fosse a técnica deles aqui, e ela ficou chateada com isso. Ela faz com agulha mesmo, ela segura a língua dos pacientes, o consultório dela é lotado, ela não atende só língua, mas língua ela tem bastante procura. Ela segura a língua do paciente com uma gaze e puntura a língua mesmo e vai secando com a gaze. Eu não indicaria fazer isso. Os pacientes da gente melhora bem com só o estímulo com palitinho de dente ou com o próprio mandril da agulha e também com o estímulo que o professor Sérgio Sapienza orienta, que é usar agulha, que é estéreo, mas a agulha é meio deitada, sabe? Porque são só de 9, é uma média de 9 estímulos, né? Isso, ele é ótimo. E aí ele dá uma média de 5 a 9 estímulos, né? Para encostar na língua assim, né? De uma forma que dá um efeito legal. A gente, no ambulatório do Rio, a gente atende mais criança e adolescentes e com alguns resultados muito bons para TDAH e ótimos para autismo. O estímulo é feito aqui na região da cabeça. Eles têm uma característica de ser inchadinho aqui e aí estimula de um lado e do outro da área que seria referente ao cérebro aqui abaixo da língua, né? E eu tenho uma resposta muito legal de até qualidade no comportamento, no aprendizado, na retenção do que se aprende. Tem uma aluna, ex-aluna lá, chama Luciana Dantas, trabalhou com o filho dela, tem um outro aluno também que trabalhou com o sobrinho. No ambulatório a gente ensinou a gente deu um mandril para o adolescente que tinha TDAH e ele estimular a própria língua todo dia de manhã. E eu perguntei para a mãe como é que ele tá, e a mãe, ele apronta, tal. Eu falei, não, com relação à escola. Agora só tira 10. Aí a gente fica super feliz, né? Apronta é que tá com energia, né? Adolescente é assim mesmo. Mas saber que a pessoa tá conseguindo desenvolver bem é sensacional mesmo. Dúvidas? Oi? Chad. Oi, Luciana. A Lilian tá aí? Hã? A Lilian tá aí? A Lilian tá. Ah, tá. Oi, Lilian. Ela vai. Alguém tem dúvida? Câmeras ativas aqui. Certo? Chad aqui, a Beatriz viu. Oi, Bia. Eu apresento as coisas. Sandra. Eu vou entregar as 3 apresentações lá aquele do joguinho também. Ficou muito boa aquele. Tá bom. Aí você passa e eu mando para eles. E aí acho que esse da 118 põe no grupo dos coordenadores e. Tá bom. Aí manda para eles. Tá ótimo. Lu, obrigada. Beijo. Você só me ajuda a gente na apresentação rapidinho. Nada, Leila. Obrigada por participarem, né? Porque aí valoriza mais, aí a gente saber as dúvidas e tudo isso é importante. Acho que pode encerrar a gravação, Lu. Tá bom. Então, encerrar aqui e transformar você em apresentadora. Fala, Sandra! Oi, meninas! Que saudades! Gostoso ouvir vocês. É bom, né? Oi, Sandroca. Acabando. Oi, a Marina tá aí, da 143, o Robson também.
Que bom. Beijos, viu? Fala, minhocagem. Fala, esse bebê aí não larga mais. Esse menino vai ficar com a cabeça quadrada. Aqui, ó. De tanto você tá Meu larga. Deus. Ele acabou de mamar e veio dormir no meu colo, gente. Não tenho culpa. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau, 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 Robson. Tchau, Marina. A Bianca, tá bom, Bianca, eu te mando aí, você pode mandar para sua turma, tá bom? Para a gravação aqui. Obrigada, Flor.